Pai querido, nessa noite nós iremos ouvir a Tua santa e poderosa palavra, essa palavra que liberta, essa palavra, meu Pai querido, que opera maravilha. Nessa noite, toma a vida do pregador neste momento, que não seja eu, meu Pai, a pronunciar, mas seja o Santo Espírito através da minha vida. Toma conta, meu Pai, da minha vida, meu Pai, da minha mente agora, que eu esteja cativo a Ti neste momento, e que os corações estejam abertos a receber a Tua palavra, essa palavra poderosa, que as mentes entendam, meu Pai querido, aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Essa noite nós iremos aprender algo muito precioso, e eu tenho a certeza que pessoas serão libertas, meu Pai querido, pessoas terão um novo, meu Pai, viver contigo a partir de hoje. Fale conosco, colocai seus anjos poderosos ao nosso redor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra para a qual está sendo mandada, meu Pai, produza um resultado em cada coração. Fale conosco, Pai, é que nós pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Abra todo mundo as vossas Bíblias, amém? Pode ser sentado mesmo, não tem problema não, aleluia. Mateus 17, 14 a 22, Mateus, número 17, verso número 14 a 22, amém? Eu vou ler, a igreja preste atenção. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-os os teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Repreendeu Jesus o quê? Repreendeu Jesus o que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nos expulsar-nos? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: ó filho do homem, será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristecerão muitos. Verso de número 18, todo mundo junto, vamos lá. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Vamos lá, todos juntos novamente. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém. Glorificando a Deus, prestai atenção. Meus irmãos, através dessa passagem, nós vemos que Jesus, pela infinita misericórdia, ele expulsou o demônio daquele rapaz que estava lunático. Não fala lunático, a Bíblia está falando que a pessoa estava louca, né? Pinel da cabeça. E quando ela estava nessa situação, se jogava no fogo, se jogava na água também. E o pai, muito triste, com compaixão tremenda, o que ele fez? Foi até Jesus e falou: mestre, olha o que está acontecendo com meu filho. E antes os discípulos foram e não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no menino, e Jesus ficou revoltado com isso. E aí perguntou os discípulos: mas mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse rapaz? Não conseguiram expulsar porque vocês não tiveram fé. E Jesus foi e expulsou aquele demônio, e o menino ficou são, ficou curado. Entendermos através desta passagem, através de N passagens, que existem pessoas que são possessas por demônios. Concordam comigo? Existem aquele de Gadara, aquele endemoniado de Gadara, que quando Jesus chegou, o demônio falou com Jesus: o que queres conosco? E muitas outras coisas, meus irmãos, muitas outras passagens falam sobre demônios. E esses demônios, muitas vezes ele pode trazer loucura à vida da pessoa. Muitas vezes esses demônios podem trazer enfermidades. Ah, pastor, quer dizer que toda enfermidade é espiritual? Não, meus irmãos, existem enfermidades que não tem nada de espiritual. Ah,
pastor, estou com uma pedra no rim, acho que é o demônio que pôs uma pedra. Foi não, meu irmão, foi você que não tomou água quando tinha que tomar água, aí criou. É verdade. Ah, pastor, é que tal coisa, tive cirrose, me converti agora. Com quantos anos? Com 70, está com cirrose porque acha que é o inimigo. Mas meu irmão, antes de Cristo você bebeu quanto tempo? 60 anos. Então não é inimigo não, meus irmãos, é que a pessoa bebeu demais e criou isso. Mas diga assim para o seu irmão, existem enfermidades, que é uma ação de demônios. É isso aí. Pessoas que estão ficando meio doidas da cabeça, às vezes não é ação de demônios, outras sim. Pois bem, então hoje iremos aprender sobre quem são os demônios, a ação deles e como sermos vencedores. Quem quer aprender isso nessa noite? Dá uma glória a Deus. Quem são os demônios? Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, eles são hiperinteligentes, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. São malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Então os demônios, eles são súditos de quem? São súditos de quem? Súdito quer dizer aquele que recebe ordem e o seguem. Então os demônios, eles seguem ordem do seu mestre, que é Satanás, o antigo Lúcifer. Aonde nós vemos isso na Bíblia? Pois bem, de onde vieram? Preste atenção. Aleluia. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Preste atenção, Isaías 14, 12 a 14. Preste atenção aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse Apocalipse 12, 3 a 4 também é um versículo escatológico, é sobre o Apocalipse. Aqui fala sobre o demônio, e aqui fala também de Jesus Cristo, e fala que aquele que nasceu da mulher, vencerá ele, a qual é o Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso, eu quero que você preste atenção aqui, eu quero que você preste atenção no seguinte. Então em Isaías fala de um anjo, que esse anjo chamado Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus, e ele subiu para querer ser mais do que Deus, mas Deus precipitou ele na terra, e junto com ele veio 1/3 parte dos anjos. Preste atenção, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu está se referindo a quê? A anjos. Então tem uma ideia, vamos supor que, suposição, isso não está na Bíblia, que teria 30 mil anjos, sendo que é milhões de vezes mais do que isso. Então ele levou 1/3 parte disso. Então ele levou quanto? 10 mil, não é isso? Terça parte? Levou 10 mil. Só que é o seguinte, esses 10 mil caíram junto com ele e se transformaram hoje no que nós chamamos chamados de demônio. Foi tirada a formosura deles, e o castigo e caiu sobre tanto Satanás quanto esses demônios, esses anjos caídos. Caiu a rebelião, eles se rebelaram contra Deus, e a ira do Senhor foi por toda a eternidade. Mas será que ele não pode ser perdoado? Não pode não, meu irmão. Sabe por que não pode? Porque eles pecaram a nível espiritual. Então eles pecaram por toda a eternidade. Então, meus irmãos, são milhares e milhares e milhares de demônios que estão aqui na terra, e outros que nós vamos saber, que estão nas regiões celestiais. Mas eu quero lhe falar, meus irmãos, para cada demônio
que nos queira nos atingir, existe 2 anjos da parte do Senhor nos guardando. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Hierarquia. Efésios 6:12 diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então preste atenção, meus irmãos. Existe uma hierarquia nos demônios, assim como existe uma hierarquia com os anjos, tendo principados e potestades, serafins, querubins, enfim. Existe também uma organização no mundo das trevas, e essa organização tem o seu líder chamado Satanás. Fala assim: Satanás, o líder. Existem os dominadores e principados, de Daniel 10:12-13. Vamos lá. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nos ares, meus irmãos, antes das estrelas e antes da terra, nesse espaço, é onde passa o avião mesmo, fica os dominadores e principados. São demônios que são instituídos pelo próprio Satanás, que eles comandam países, cidades e bairros. Então, o dominador e o principado que fica lá na Europa não é o mesmo que fica aqui. Por isso que há provações e as pessoas são corrompidas de uma forma diferente. Concordam comigo? Aqui no Brasil, infelizmente, existem principados da prostituição que levam as pessoas a se prostituírem, e nós vimos isso através da onde? Do carnaval. Na África existem principados e dominadores, a qual fazem aquelas pessoas cultuarem o próprio Satanás através daquelas religiões espíritas, feitiçaria, enfim. E esses demônios, e esses principados e dominadores, eles estão cada um no seu devido lugar, e uns são mais fortes do que os outros. Como se vence isso? Só a igreja se unindo. A igreja tem que se unir, porque um só não faz verão. Só o ministério se unir contra esses principados não acontece nada. Mas se houver uma união das igrejas aqui na terra, esses principados batem em retirada em nome de Jesus Cristo. Aconteceu. Daniel começou a orar, e a resposta não vinha. E aí aparece o anjo falando: olha, Daniel, desde que você se predispôs a orar, a buscar em oração e a jejuar, nós saímos de lá. Só que o príncipe da onde? Da Pérsia, o demônio, o principado que estava na Pérsia, não deixou esse anjo passar com a bênção. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós dobramos nosso joelho e pedimos algo para Deus, a bênção já é liberada lá no céu. Só que se nós não perseverarmos, não acontece o milagre na nossa vida. Quem crê que as bênçãos já foi liberado no céu para a sua vida e para a igreja Avivamento em Cristo? Eu creio pela fé que já foi liberado a bênção de uma sede nova para a gente. Eu creio que já foi liberado no mundo espiritual, que nós iremos pregar centenas de seminários do Apocalipse com milhares de almas salvas. Quem crê nisso? Mas o que tem que haver de nós para que isso se cumpra? Diga assim: nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que estar em união, porque se nós fizermos isso, meu irmão, vai acontecer que nem acontecer com Daniel. Se um anjo não dá, 2 anjos não dá, Deus manda Miguel para vir nos ajudar. Aleluia. Pode ser que Miguel não, porque Miguel está cuidando das coisas lá dos judeus, né? Mas Deus manda um outro principado da parte de Deus, e vai ser uma grande bênção. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Tem que orar, meu irmão, tem que orar, não tem como. Existem bênçãos da nossa vida que estão retidas. Pode ser que ainda
ainda não concretizou, ainda acho que Deus não se agradou. Meu irmão, pode ser que a sua bênção, Deus já liberou lá dos altos céus, e falta você ter mais compromisso com o Senhor para receber essa sua vitória. Então existem dominadores e principados, existem também as potestades, que são os demônios, esses que incorporam em pessoas. Se um dia você vê, quem incorporou em tal fulano? Foi o próprio demônio, Satanás. É mentira. Se Satanás ele incorporar numa pessoa, a pessoa morre na hora, tamanha a força que ele tem. Então aqueles demônios que se incorporam nas pessoas, a qual cada um já viu aqui, esses demônios são os demônios mais chulezentos que existem, são os demônios mais fraquinhos. Mas pastor, já vi cada um, eu também já vi, meu irmão, eu já vi cada demônio um mais terrível que o outro, mas perto da hierarquia dos principados e dominadores, não são nada. Pastor, é sério? Então pessoas ficam possessas? Ficam possessas. E agora se espante o que eu vou falar para você. Existem pessoas dentro da igreja cristã que já entregaram a sua vida a Cristo e ainda são possessas de demônios. Acontece nada da vida da pessoa, a vida da pessoa continua uma tribulação e a pessoa não sabe por quê, porque demônios ainda habitam na pessoa. Nós somos uma casa, irmãos, nós somos uma casa, nós somos o tabernáculo de Deus. Só que antes, meus irmãos, de nós aceitarmos a Cristo como Salvador, nós éramos casa mal assombrada de Satanás. Quem habitava dentro de nós, quem que era? Os demônios. Os demônios que faziam muitos aqui se prostituir, os demônios que faziam muitos aqui mentir, mas quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor, pela infinita misericórdia, e pela obra dele na cruz do Calvário, e pelo sangue, ele libertou, me libertou, glória a Deus por isso, amém? Então esses demônios, eles são extremamente organizados, e trabalham com o único objetivo, de destruir pessoas. Mas pastor, por que eles querem nos destruir? E trabalham 24 horas do dia para querer destruir nós, nossos familiares, enfim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos a menina dos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso, nós somos a menina dos olhos. O que é a menina dos olhos, pastor? A menina dos olhos é a parte mais sensível do olho. Faz assim com o dedo, todo mundo. Tenta colocar o dedo no seu olho. Tenta, todo mundo, vamos lá, irmã Eliane, a senhora também, faz assim, tenta colocar o dedo, ficar aberto, tenta colocar, o que acontece? Essa pálpebra, que é a nossa, aqui, né, isso é como se fosse a mão de Deus. Quando Satanás tenta nos atingir, ele põe a mão poderosa dele e não pode te atingir. Por isso que nós somos a menina dos olhos de Deus. Vocês entenderam isso? E os demônios, eles são extremamente organizados, e ele quer nos destruir de todas as formas, de todos os jeitos. E esses demônios, eles usam de N artifícios para dominar uma pessoa, ou dominar um país, seja inserido na política, seja inserido numa religião, como espiritismo, feitiçaria, macumbaria, umbandismo, enfim, sendo inserido em N lugares na sociedade. E aí, meus irmãos, cabe o quê? Cabe a nós, como servos de Deus, entendermos isso. E hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos não entendem como agem o seu inimigo. Um exército só consegue vencer o inimigo, o exército oposto, que é o seu inimigo, quando ele conhece as falhas e as estratégias do seu inimigo concorrente. É isso. Quando os Estados Unidos foi invadir o Iraque, primeiro ele fez toda uma pesquisa, teve foto por satélite para saber onde eram os pontos frágeis, onde estavam os armamentos bélicos do Iraque, para eles irem lá e dominar. Servo de Deus tem que saber as estratégias do inimigo para poder vencer, meus irmãos. Nós não podemos ser ignorantes nisso, amém? Então os demônios, eles estão inseridos nas culturas, nos países, nas políticas, nas religiões e na sociedade em geral. E esses demônios são espíritos, por isso usa pessoas que tornam-se escravos dele, para cumprir com seus objetivos. Os espíritos são figuras, né, são
são espíritos. Ou seja, o que quer dizer isso? Eles não podem lhe tocar, o demônio, assim, lhe tocar, arrancar seu cabelo. Eles podem até tentar. Como eles não têm o corpo, eles precisam incorporar em algumas pessoas para cumprir com os propósitos de Satanás. Então, muitas vezes ele se incorpora ou domina um presidente de um país, para que esse presidente faça só coisas erradas, para que o povo sofra. E o povo sofrendo vai estar atingindo a nós, e atingindo a nós, vai estar atingindo a Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, meus irmãos, os espíritos têm que usar alguém. Ah, pastor, é por isso que o senhor fala então, que nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o espírito. É isso mesmo. A sua briga não é contra o vizinho, a sua briga não é com aquele seu ente da sua família, a sua briga é com os demônios que estão habitando dentro deles. Aí que está. Espante, meus irmãos, que tem milhares e milhares de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, que estão sendo casa do inimigo. Ah, pastor, então quer dizer o seguinte: para cada uma pessoa tem um demônio? Não. Uma legião são mais de 6 mil demônios. Tem pessoas que têm mais de 10 mil demônios dentro dela. Sabe quando você olha para aquela pessoa está já com uma face já de arrogante, você vê que tem, não é a pessoa, é que já tem demônio demais lá dentro, mas tem demônio a rodo lá dentro, mas tem muitos demônios lá. Amém? Quem são as pessoas usadas por esses demônios? Então, todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo estão suscetíveis à ação do inimigo, como possessão demoníaca. Tem a maior probabilidade de acontecer possessões demoníacas nas pessoas que praticam religiões espíritas, ou são afetadas por obras de feitiçaria de qualquer natureza, inclusive a inveja. Meus irmãos, aquelas pessoas que já tiveram um passado no espiritismo, aquela pessoa que já teve um envolvimento com o espiritismo, quando eles vão para Cristo, a briga é muito maior. Quem já reparou nisso? Aquela pessoa que já teve envolvimento no espiritismo, quando ela quer vir para Cristo, é uma luta espiritual, porque os demônios que estão dentro dela não querem sair, e aí são o Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo querendo entrar, e fica aquela luta tremenda. Mas eu quero lhe falar que aquele que persevera, ele é liberto e habita dentro dele o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, existem pessoas que estão possessas de demônios, mas não é um nem dois, são vários demônios. E essas pessoas, quando vêm para Cristo, é uma luta muito grande. Mas eu quero lhe falar algo, e foi para isso que Deus me trouxe essa mensagem aqui, nessa noite. Não são falar para aqueles que já estão na mão de Satanás. Deus vai usar a nossa vida para libertar eles, em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero falar algo, meus irmãos, infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que estão possessas de demônios. Sabe por que estão possessas de demônios? Porque tem dado brecha para o inimigo. Pastor, eu já ouvi falar que demônios não podem incorporar em crente. Concordo com vocês, não pode mesmo, desde que esse crente seja crente. Desde que seja crente, desde que seja convertido. Pessoas que querem brincar com o evangelho, que estão mornas na fé, Deus não tem mais trato com essa pessoa. Nós não estamos mais com tempo para isso, porque Jesus está voltando. E como que eu dou brecha para Satanás? Através do pecado, meus irmãos. Todo pecado que não tem remissão, todo pecado que não há arrependimento, é uma brecha de Satanás. E tendo brecha de Satanás, Satanás pode tomar possesso dessa pessoa. É mesmo, pastor? É mesmo, meus queridos, pode tomar. Existia uma irmã na igreja Paz e Vida, que ela congregava numa igreja muito religiosa, e tinha muita fofoca naquela igreja, mas muita fofoca, e foi chateando, ela saiu, Cavalieri, ela saiu da igreja e foi para a Paz e Vida, e lá na Paz e Vida ela ficou firme com Jesus Cristo, e era uma benção aquela época realmente, e cheia do Espírito Santo. Um belo dia Deus falou para ela: volta lá para a igreja. Ela pegou e voltou, prega. Ela começou a pregar. Meu irmão, aquelas irmãs, né, supostas irmãs, tudo de saiona, cabelão, tal. Meu irmão, quando ela começou a orar para Deus limpar, caiu
várias delas endemoniadas. Mas fulano, mas ciclano, mas ela era tão assim, tão com Deus. Meu irmão, mas só Deus sabe o coração dela. Só Deus sabe as atitudes da pessoa. Porque crente dentro da igreja, irmão, é fácil. Ser crente na frente do pastor é a coisa mais fácil que tem. Agora, ser cristão e fiel ao Senhor, depois dessa porta de vidro, aí que eu quero ver. E tem pessoas que estão possessas de demônios dentro da casa de Deus. Tem pessoas que não estão possessas, mas tem pessoas que estão sendo atribuladas por demônios. Pessoas não tá, o demônio não tomou posse da vida dela, mas o demônio está do ladinho, falando um monte de asneira para ela. Tá vendo? Fulano não olhou para você hoje. Ou fulana falou meio torta com você. Olha, tá uma coisa. Aí sai da igreja. Geralmente para o marido, né? Fulano é assim, fulano é assado. E tal, aquela coisa tal. E eu acho que isso, eu acho que aquilo, meu irmão. Isso é uma grande brecha para Satanás entrar na sua vida. Sabe por quê? Isso vai para o seu coração, vai criar o quê? Amargura, ressentimento. E isso é uma porta gigantesca para os demônios entrar em sua vida. E aí o que eu tenho que fazer? Tampar essas brechas, meus irmãos. Hoje eu tenho, depois de muitos anos com Cristo, falta aprender muito, mas hoje eu tenho discernimento quando é Satanás querendo entrar. Quando é Satanás querendo entrar na minha vida ou na vida de alguns irmãos, eu tenho essa visão espiritual. Eu quero lhe falar, meus irmãos, tampe as brechas enquanto há tempo. Porque se você está sendo casa do inimigo, dando brecha para ele entrar, Jesus volta e você fica. Você morre e vai para o inferno. Se a pessoa não quiser nascer de novo, meus irmãos, ela continua sendo casa de demônios. Então diga assim: eu tenho que me converter de todo o meu coração. Então, como se vence esses demônios e as obras do maligno? Primeiro, se vence essas obras em primeiro passo, entregando a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem já fez isso? Todos que estão aqui já fez. Então, se você quer dar um conselho para uma pessoa do mundo, para que ela venha a ser liberta desses demônios, ela tem que aceitar Cristo como Salvador. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Mas não é só aceitar da boca para fora, meu irmão. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma entrega 100% para Jesus. Não adianta você entregar a sua vida 10%. Não adianta você entregar 5% para Jesus. Não adianta você querer entregar 50%. Deus quer 100% da sua vida. Você é de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo, Ele anela por nós, Ele tem ciúmes da gente. Então Ele não quer repartir nem 0,5% de nós com Satanás. Ele não quer, de jeito nenhum. Pastor, mas é impossível nós não pecarmos e darmos brecha. Concordo com o Senhor, concordo com os irmãos. Porém, meus irmãos, se você dobrar os seus joelhos e se arrepender, a brecha fecha na hora, pois o sangue de carmesim do Senhor Jesus é derramado sobre as nossas vidas. O problema não é pecar, o problema é continuar no pecado. O problema é a gente saber que está pecando e todo dia pecar o mesmo pecado e não se arrepender. Aí está o perigo, aí está a porta de Satanás entrar. Pastor, mas como nós vencemos isso? Nascendo de novo, nascendo com novas atitudes, abandonando o pecado. E quais são as armas para isso? Nós já conhecemos de cor salteado. Diga assim: oração, fé e jejum. Oração, fé e jejum. Oração, fé, jejum. Oração, para nunca mais sair da sua mente. Como se vence essas obras das trevas? Se venha se entregando a vida como Salvador, mudando a sua vida, ficando firme com o Senhor e tendo uma vida de oração, de fé e de jejum. Crente tem que ter uma vida de oração. Não adianta ser aquela oração miojo. Quem conhece a oração miojo? É 3 minutos. É oração micro-onda, é 30 segundos. Tem, meus irmãos. Então é o período da oração que faz você mais ouvido? Não, meu irmão.
é o seu coração. Mas preste atenção nisso, aquele que tem intimidade com Deus, ele não consegue ficar orando só um minuto, ele ora durante um bom tempo, e todos os dias. Meu irmão, tem crente que sequer lê um versículo bíblico no dia, tem crente que nem ora quando acorda, nem na hora do almoço, nem no chá da tarde, nem para dormir, ele passa o dia dele, e os demônios assim, né, bramando como um leão, querendo devorar, assim. Não orou, ele não orou, eu vou pegar. Meus irmãos, o que nos afasta dos demônios é nós termos uma vida diante do Senhor. Preste atenção nisso. Não adianta só vir na igreja se você não tiver se o seu particular não tiver com Cristo. Não adianta se porventura ser um pastor relapso, não querer cuidar das ovelhas, né? Não ter uma vida de oração, querer só ficar fazendo coisa errada e subir aqui no altar e falar que não adianta, meu irmão. Eu morro e vou para o inferno se for desse jeito, e muitos pastores vão para o inferno, infelizmente, porque não tem uma vida no altar, estão sendo usados pelos demônios, infelizmente. Amém? Então, quem quer ter uma vida de oração aqui? Quem quer ter uma vida de muita fé em Jesus Cristo? E quem que vai começar a jejuar? Aqui no jejum, mas a partir de hoje vai começar a jejuar. Pois bem, segundo subtema, Jesus quer nos libertar por completo. E qual o motivo? Pergunta para o seu irmão. Jesus quer nos libertar por completo. E qual o motivo disso? Diga assim para o seu irmão, olha bem no olho dele e fala assim, ó: para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Diga para o irmão, para vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Quem crê que Jesus tem uma vida e vida abundante para nós? Eu creio. E quando fala vida em abundante, é em todas as áreas de nossa vida. Eu não estou falando que nós não teremos tribulações, teremos, mas nós seremos vencedores em todas. Mas aquele que é fiel a Deus, existe o tempo da vida, um tempo que a árvore já cresceu, você já cresceu, já criou raiz, e nenhum vento, e nenhuma tempestade pode lhe derrubar, pois você está debaixo da proteção de Deus. Existe um tempo na vida cristã que ele já tomou tanta paulada, que ele já tanta coisa aconteceu com ele, que ele está tão enraizado, as suas raízes estão tão firmes em Jesus, que as astúcias de Satanás já não são mais nada na vida dele. Quem quer ter um tempo assim na vida? Quem quer ter um tempo assim? Então, meus irmãos, tenha maturidade espiritual. Nós necessitamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Essa luta que você tem passado não vai te derrubar. Essa aflição que você tem passado não vai te colocar para baixo. Confie em Jesus Cristo. O problema é que qualquer coisa nos desvia do caminho. Por qualquer coisa nós não queremos vir mais cultuar Ele. Por qualquer coisa nós quebramos aquele ciclo de oração que nós estávamos tendo. Por qualquer motivo nós relaxamos. E aí está a brecha de Satanás para entrar na nossa vida. Mas quando nós temos fé, aconteceu tal isso na minha família, e agora? Meu irmão, eu creio que Deus vai dar a vitória. Eu creio que isso sobre a minha vida, Deus até permitiu essa provação para me aperfeiçoar. Mas Ele vai me dar a vitória no momento certo. Eu tenho fé. Então aquelas mentiras de Satanás não tem mais afeto na vida da pessoa que tem fé. Olha, você ficou desempregado, agora você não vai conseguir pagar o aluguel, agora você não vai conseguir fazer tal coisa, agora você vai conseguir tal coisa. Pastor, pelo amor de Deus, e agora? E agora, pastor, como vai ser? Tenha fé, minha filha, Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai lhe dar a vitória. É a fé. A fé é crer sem ver, eu sempre falo, a fé é crer que o sol vai nascer, todo mundo crê aqui, ninguém duvida, a fé é a mesma coisa, é nós crermos no impossível, que vai se tornar possível, porque Jesus é conosco. A irmã Diana falou sobre o filhinho dela, acho que a maioria já sabe o testemunho, que eram feitos ultrassons, não encontrava as mãozinhas dele, segundo os médicos tinha osso de vidro, né, que teria que viver entubado na UTI, e de repente, quando fez as últimas ultrações, o menino estava perfeito, é um menino perfeito. A fé, as situações são adversas, mas tudo fala, os médicos estão falando que não dá,
A situação diz que não dá. A situação que eu tenho passado diz que não vai dar certo. E aí os demônios vão falando. E eu estou angustiada, e eu estou opressa. E os demônios falando e burburando, querendo uma brecha. Mas a pessoa que tem fé fala: Satanás, você vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, pois eu confio no Deus que eu sirvo. Ele entrará com providência na nossa vida. Ele entrará com providência sobre a minha vida. Eu creio que muitos têm crescido na fé devido a isso. A nossa irmã Renata, ela teve uma experiência com Deus, porque ela veio por NV, chegava: pastor, eu não aguento mais, pastor. E realmente o lugar onde ela estava era terrível, meus irmãos. O quarto onde estava morando era tudo mofado. Qualquer hora ela ia chegar aqui meio verde, né? Ela ia mofar. Terrível. Eu sei que a aflição dela era grande, mas eu tinha certeza, irmã Renata, que no tempo certo Deus entraria com a providência e entregaria o melhor. Porque eu sei o Deus que nós servimos, meus irmãos. Você tem que saber o Deus que você serve. O Deus que você serve não vai deixar você cair. O Deus que você serve não deixará os demônios fazer arruaça contra a tua vida. Mas é necessário você ter fé. É necessário você jejuar, porque como diz na passagem que nós lemos, existe certa casa de demônios que só sai com jejum e oração. Existem dificuldades na sua vida que somente com oração e jejuar. O que é jejuar? É se abster de alguma coisa por amor a Cristo. Jejuar é falar: Senhor, eu não dependo da comida nesse dia, porque eu prefiro o Senhor, eu prefiro a Tua presença, eu prefiro a Tua graça. Aleluia! Então, primeira coisa que eu tenho que ser liberto, e qual é o motivo? É porque eu tenho que viver o melhor de Deus na minha vida. E tenho que viver. Tem pessoas que não vivem o melhor de Deus na vida porque estão sendo assoladas pelo inimigo, até dentro da casa do Senhor. Não tem vivido o melhor dele na sua vida porque guarda rancor no coração, tem dado brecha para Satanás e não consegue viver o melhor da vida que Deus tem para ele, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, preste atenção nisso que eu vou falar, repita assim comigo: outro motivo que Jesus quer me libertar por completo é o seguinte: para eu ser um soldado valente na obra dele. Preste atenção que Deus mandou lhe falar nesta noite. Preste atenção. Deus está lhe levantando como um grande soldado nesses últimos dias. E Ele está lhe levantando como um soldado valente que não vai temer o inferno nem as obras do inferno. Deus vai usar a sua vida para libertar os demônios daquele seu parente. Deus vai usar a tua vida para libertar os demônios daquele seu vizinho. Deus vai usar a sua vida, meus irmãos. Tu serás um soldado na mão de... mas eu tenho medo, pastor. Quando eu vejo o Senhor expulsar demônio, eu fico com a perna tremendo. Mas Deus vai te levantar hoje. Você não vai mais temer. Deus lhe dará autoridade em nome de Jesus Cristo. Presta atenção nisso que eu vou falar. Revelação da parte de Deus, o Senhor me deu hoje isso. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Preste atenção nisso. Ninguém pode roubar os bens do valente. Valente, diga assim: valente. Satanás, os demônios. Entrar-lhe em sua casa. Casa, pessoa. Casa é pessoa. Se primeiro não manietar o valente, sem primeiro expulsar os demônios da pessoa, então roubará a casa. Oh, meus irmãos, sabe o que o Senhor está falando? Que aquele seu parente, Deus vai usar a tua vida para expulsar os demônios lá de dentro, e você vai trazê-los e roubá-los. Mas para quê? Roubá-los eles para Cristo, meus irmãos. Mas é necessário manietar. O que quer dizer manietar, pastor? É necessário cutucar, é necessário tirar esses demônios lá de dentro. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Mas nessa noite Deus lhe dará coragem em nome de Jesus Cristo. Chega disso, eu estou com raiva de Satanás, meu irmão. Eu estou com ódio dos demônios. Eu estou com ódio, mas ódio dos demônios por estar nessa vida. Eu não aceito mais. É isso que tem que partir de nós. Nós não somos soldados de Cristo. Preste atenção na promessa de Jesus Cristo, Mateus 17, 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê em Jesus Cristo?
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em negrito, diga assim: expulsarão os demônios, expulsarão os demônios. Quem vai expulsar? Diga assim: aqueles que crerem. Quem crê, fique de pé nesse instante, fique de pé nesse instante. Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Deus está buscando homens e mulheres valentes na casa dele. Quem quer ser valente na casa dele? Quem quer ser valente na casa dele? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Quem quer ser valente, quer um soldado onde tenha a bênção do Senhor, um soldado que não teme a batalha, um soldado que quando diz quem vai para a guerra, eis-me aqui, eu vou para a guerra. Deus está buscando, esse último momento da igreja aqui na terra, soldados valentes, soldados que queiram manietar o inimigo. Eu cheguei para certa pessoa nessa semana, e eu vou orar muito por ela, e falei assim: esses demônios compraram briga comigo, mas não comigo, André, mas com o Espírito Santo que está dentro de mim. E eu levanto contra esses demônios estão agindo sobre a tua vida. Eles vão ver o Deus a qual eu sirvo. Tem que ter coragem, meu irmão, coragem. Se Deus mandou, vai. Se você passar em frente a um centro de umbanda e Deus falar contigo, entra lá, pode entrar, que os demônios vão ter que bater em retirada. Se Deus falar para você, vai e ora por fulano, não precisa ser pastor, presbítero, em nome de Jesus. Se Deus falar para você orar, pode orar e pôr a mão, que os demônios vão bater em retirada. Nós temos um propósito esse ano, os propósitos para nós este ano, é o propósito de nós ganharmos nossos familiares para Cristo. Nós temos um propósito de ganharmos nossos amigos para Cristo, mas muitos desses nossos amigos estão cheios de demônios. Muitos desses nossos amigos estão possessos por legiões de demônio. Ah, pastor, mas o senhor tem que ir lá. Pode ser que até vá, mas Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Tu és soldado, é a hora de você se levantar. É a hora de você deixar de lado essa preguiça espiritual. É hora de você se revestir de Jesus Cristo, ser um soldado valente, porque Deus vai fazer maravilhas sobre a tua vida. Oh, Ramalai Shebendeia. Sabe aquele teu parente que muitos falam não tem mais jeito? Sabe aqueles seus parentes que está no alcoolismo, nas drogas, que você até pensou, esse não tem mais jeito? São tantos demônios ali que não tem como ser liberto, mas eu quero lhe falar com a unção de Deus que cairá sobre a tua vida. Esses demônios vão ter que bater em retirada em nome de Jesus Cristo.